sobre meningite. São 21 casos registrados em Porto Alegre em 2014. E a meningite, inflamação de meninges, as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, já causou a morte de 6 pessoas. Número que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, está dentro da média. A doença afeta principalmente as crianças, olha, dentro da média ou não. Há uma preocupação muito grande, esse número realmente assusta. A gente vai conversar agora com a pediatra da Sociedade de Pediatria aqui do Rio Grande do Sul, doutora Lúcia Dil. Doutora Lúcia, bom dia, boa noite, desculpe, boa noite, obrigada por Sara. atender aqui a Rádio Gaúcha. Não, boa noite, Sara, sou tua fã há muitos anos. Olha, coisa boa, obrigada pelo carinho. Doutora Lúcia, 6 pessoas nesse ano, 2014, 21 casos registrados, 6 óbitos. Esse número realmente está dentro da média? É normal que a meningite mate dessa maneira? É normal esse número, porque a gente tem muitos casos de meningite. O que aconteceu esse ano, que foi um aumento da incidência da meningite em adultos, quando a meningite é uma doença que costuma cometer mais a faixa pediátrica. Então, houve um aumento do número de adultos com meningite, por isso que algumas pessoas começaram a relatar que tinham surto, mas não tem surto de meningite em Porto Alegre. É muito importante deixar isso claro, porque está havendo uma preocupação excessiva por parte das mães, óbvio, com toda razão, sobre o surto de meningite. Não tem surto de meningite. Houve apenas aumento dos casos em adultos. Perfeito. Bom, por que aumento nos casos em adultos? Na realidade, a meningite é uma doença que ela ocorre em qualquer época do ano, que nem tu mesmo relataste, a inflamação das meninges, que pode ser por vírus, por bactérias, e neste caso, nos casos relatados aqui em Porto Alegre, foi por meningococo C, que graças a Deus para a faixa pediátrica a gente tem a vacina contra o meningococo C, que é dada pelo governo com 3 meses e com 5 meses e um reforço a partir de 1 ano de idade. Essa vacina, ela pode ser usada também em adultos? Essa vacina, a vacina usada em adultos é a vacina uma vacina moderna que tem hoje em dia. Antigamente a gente usava a vacina contra o meningococo C, mas hoje foi lançada uma vacina que é contra o meningococo A, C, W e Y. E ele é dado em crianças a partir dos 2 anos e em qualquer faixa etária acima dos 2 anos, sendo necessário um reforço a cada 5 anos. Essa vacina, ela está disponível pela saúde pública ou ela é só para particular? Só nas clínicas particulares, infelizmente. Mas hoje em dia estamos recomendando a todas as pessoas que puderem, porque, claro, fazer vacina é prevenir as doenças. Claro. Então, se você pode, sempre se vacine. Adultos, adolescentes e crianças acima de 2 anos se vacinar com essa vacina nova. E os bebezinhos, o governo oferece a vacina contra o meningococo C, que foi o causador do aumento de casos nos adultos aqui em Porto Alegre. Essa vacina para adultos, ela custa em média, qual é o valor médio dela? Agora tu me pegou, Sara, porque realmente não... Nem aproximadamente, assim, só para a gente ter uma ideia para o nosso ouvinte? Acredito que em torno de uns 150. Perfeito, mas aí você tem uma ideia, claro, né? Podia se imaginar mais barato, bem mais caro. Uma dose repete-se a cada 5 anos. Perfeito. Bom, doutora, a senhora fala sobre essas características e uma dos assuntos relatados, das questões relatadas, é que se chega num posto de saúde e os sintomas são muito parecidos com os sintomas de uma gripe. Essas pessoas voltam para casa e aí o desenvolver da doença, ele é muito rápido e isso acaba assustando as pessoas também enfim, ela se torna fatal muito rapidamente. Queria que a senhora explicasse se é assim, como é que dá para diferenciar, até para acalmar, para tranquilizar as pessoas que nos escutam. Olha, uma coisa muito importante é saber que meningite pode ocorrer por vírus, que é a grande maioria dos casos, por bactérias, que entre as bactérias é o meningococo, que pode ser o meningococo A, B, C, W, Y, todos os meningococos que tem. E além disso, por outros, que é o hemófilos, que as crianças também são vacinadas. O que acontece? Todas as meningites, tanto as bacterianas quanto as virais, elas têm o mesmo sintoma, que é febre alta, vômitos e dor de cabeça. Mas o que é importante a população saber? Que a grande maioria das meningites são causadas pelos vírus, que as pessoas muitas vezes até nem se dão de conta que estão tendo uma meningite, tem aquela dor de cabeça forte, tem vômito, nem procuram atendimento. E
quando é uma meningite. O que acontece? As meningites virais, elas em 5, 7 dias passam. O grande problema, que é mais difícil de acontecer e que está acontecendo aqui em Porto Alegre, mas tu vê 21 casos, uma população de 2 milhões de habitantes, 1.400.000, é muito pouco. Então são as meningites bacterianas por meningococo, que essas realmente podem ser fatais em até 12 horas. Mas os sintomas de todos são os mesmos. Então, é febre alta, 39, vômito e muita dor de cabeça. Claro que uma pessoa que relate esses sintomas tem que pensar em meningite, deve procurar o seu médico. Se for durante o fim de semana ou não tiver médico, procurar uma emergência. Uma vez chegando numa emergência, uma vez chegando num posto de saúde, o exame para se identificar a meningite qual é? Na realidade, assim, para nós como exame físico, a primeira coisa, a gente faz a história da pessoa, ela diz, olha, estou com muita dor de cabeça, estou com febre altíssima e estou vomitando muito. Aí a gente procura se é criança, porque eu sou pediatra, né, criança ou adulto, tem rigidez de nuca, que é com a nuca dura, que é um grande sinal de meningite. E depois disso, o que a gente recomenda? Fazer um hemograma e uma punção lombar. Se a gente tem realmente uma suspeita importante de meningite, que é aquela punção da medula, na qual a gente coleta líquor e examina esse líquor, através do número de células, se pode ver se é uma meningite, no caso que fosse meningite viral, bacteriana, o que está acontecendo. Mas, principalmente, escutar a história, procurar no exame físico se a pessoa tem rigidez de nuca e aí procurar o atendimento, fazer um hemograma, que já vai dar uma ideia se a infecção daquela pessoa é viral ou se é bacteriana, e a punção lombar. Doutora, existe prevenção para meningite? Prevenção existe através das vacinas, sempre. Somente as vacinas, não há somente outra... as vacinas, porque a meningite é transmitida até pelas gotículas que quando a gente respira, quando a gente espirra, quando a gente tosse, a gente pode ter a bactéria em nós e estar incubando aquela doença e transmitir para outras pessoas. Por isso que é muito importante sempre se vacinar. Bom, doutora, fica então a orientação, fica a explicação, como a doutora Lúcia Dil disse, não há um surto de meningite, as pessoas não precisam é muito se preocupar. Importante, porque as mães estão muito angustiadas. Eu imagino, e é natural. Com razão, né? Ela Com razão, assusta, óbvio, né? E o nosso papel aqui é justamente esse, deixar muito claro, ou seja, não há um surto, mas mantenha o calendário de vacinas da criança em dia. Exatamente. São vacinas oferecidas pelo Estado, e essas vacinas oferecidas gratuitas, elas são as melhores, ou seja, não tem vacina melhor que possa ser feita para isso, pagando a parte. Olha, as vacinas oferecidas pelo Estado são com 2, com 4 e 6 meses, a vacina contra o hemófilos influenza, que é um dos causadores de meningite na criança, hemófilos influenza B. E com 3 meses e com 5 meses contra o meningococo C, que é a principal causa de meningite por meningococo. Então, o governo, realmente, ele oferece uma grande gama de recursos contra a meningite. E hoje em dia foi lançado, então, contra o meningo A, W, Y e C, uma vacina conjugada nas clínicas particulares. Se puder, sempre se vacine de todas as vacinas que são lançadas, porque se vacinar é prevenir as doenças. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Um grande abraço e uma boa semana. Um grande prazer. Obrigada. Pediatra da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Lúcia Dil.